a partir de agora. Gestos de Amor. O Livro dos Médiuns. Médiuns Interesseiros, segunda parte, com Maristela Santos. Olá, companheiros, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo do charlatanismo e do embuste. Vamos hoje utilizar uma passagem encontrada no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, o capítulo 4, que tem como título Primeiros Labores Apostólicos. É uma passagem que Paulo nos ensina sobre a questão da mediunidade, o respeito pela mediunidade. Paulo, naquele momento, conversava com Barnabé sobre o início do serviço apostólico junto aos gentios e a região que iria ser iniciada, aquelas igrejas, aqueles movimentos. E Barnabé, reconhecendo a excelência do projeto, considerou que eles precisavam examinar a questão do dinheiro. Que Barnabé ainda falou, tenho alguns recursos, mas que são insuficientes para atender a todas as despesas. E, por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas, ou seja, as pessoas que as compõem. Então, Paulo responde, absolutamente. Onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei então uma tenda móvel. E Barnabé achou até muita graça naquele expediente e ponderou, teus sacrifícios não serão pequenos. Não receis as dificuldades imprevisíveis? E ele respondeu, por quê? Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montarei uma tenda cinzela. E onde não houver tapetes a consertar e a tecer, haverá sandálias. Então vejamos já, a preocupação de Paulo em não ser peso, nem ele nem Barnabé, a ninguém. Eles tinham a profissão, o ofício deles, que era aquele ofício familiar, que seria utilizado com toda honestidade. Isso já estava claro, eles não viveriam às expensas de nenhuma igreja. Continuando, ele é convidado, onde eles se encontram, pelo procônsul dessa cidade, que é Sérgio Paulo, que se encontra naquele momento muito abatido, muito adoentado. Sérgio Paulo, ele era cuidado pelo como se chama, um mago, com nome, um judeu, um mago judeu que tem o nome de Barjesus. E só que o mago não estava cuidando da saúde dele o suficiente, ele vinha definhando. E ele ouviu falar de Paulo, ouviu falar das curas dele, de Barnabé, e pediu para que eles comparecessem lá no local que ele se encontrava, esse procônsul. Então eles foram e ele pede para ser curado. E tem uma lindíssima passagem de Paulo com o procônsul, que vai recordar a passagem que esse procônsul viveu, lá no início, com Gesiel, e ele começa, inclusive pelo nome, pela mudança, que esse procônsul teve pelo cristianismo naquele momento. Paulo modifica o nome dele, é o momento que Paulo modifica o nome dele, que antes Paulo se chamava, na realidade, Saulo. É justamente perto dessa presença do procônsul, quando esse procônsul ele é convertido ao cristianismo, que Barnabé o procura para modificar nome. Saulo então modifica o seu nome e fala que o seu nome será escrito agora a romana, como Paulo. Então, nós vamos ver a presença desse procônsul, e a mudança do nome. Então, é uma passagem muito bonita que vale a pena ser lida, Mas o importante aqui é que ele cura, de uma certa maneira, ele demonstra a presença do Cristo para esse procônsul e demonstra que esse médico das almas que pode curá-lo, pode compreendê-lo, pode ajudá-lo e dar provas de que ele já foi ajudado pelo Cristo. E esse médium e esse mago ficou muito ofendido porque estava tirando dele ali, ele ganhava vida ali com aquele procônsul, ele estava tirando ali a facilidade. E tiveram uma série de incidentes. No final,
Bar Jesus procura o Paulo e Paulo pergunta: que deseja dizer? Com franqueza e nada de cerimônia. Então, Bar Jesus fala: olha, acontece que eu venho afagando a ideia de consultar a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria aquela conversação. Mas focando o ponto mais delicado da pretensão, Bar Jesus continuou: quanto você ganha no vosso ministério? Paulo respondeu: ganho a misericórdia de Deus. Disse o missionário, compreendendo então todo o alcance daquela visita inesperada. Vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que estás no céu. E ele responde, o judeu: é quase incrível. Eu estava convicto de que trazias convosco certos talismãs que me dispunha a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino contemplava, cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prosseguiu: mas será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios? O missionário fixou-o mais atento e murmurou: só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago de olhar faiscante e cobiçoso. E Paulo respondeu: é o da fé em Deus, com sacrifício de nós mesmos. O velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras, objetando: sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensou um minuto e disse: de mim mesmo nada tenho com que vos esclarecer. Mas Deus tem sempre uma resposta para vossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. Então Paulo ia abrir o evangelho, conforme seu costume, quando o visitante falou para ele: olha, nada conheço desse livro. Para mim, portanto, não pode trazer advertência alguma. Aí o missionário compreendeu a relutância e acentuou: o que você conhece então? Aí ele respondeu: Moisés e os profetas. Então, Paulo tomou o rolo de pergaminho onde se podia ler a antiga lei e deu ao velho malicioso para que o abrisse em alguma sentença ao acaso, que era um hábito da época. No entanto, Bar Jesus, com evidência má vontade, acrescentou: só leio os profetas de joelhos. Podes ler como quiseres, falou Paulo, porque o ato de compreender é o que nos interessa, antes de tudo. Então, como ele assinalou suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se, abriu solenemente o texto e começou a ler. O velho israelita fez-se pálido, esboçou um gesto para se abstrair da leitura, mas Paulo percebeu o movimento sutil e, aproximando-se, falou com alguma veemência: leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos Provérbios 30, versículos 7 a 9, que Bar Jesus pronunciou em voz alta, com um enorme desapontamento, que diz assim: duas coisas te pedi, não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me deis a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de Deus. O mago levantou-se atarantado e o próprio missionário estava surpreso. Vistes, amigo? Perguntou Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência o sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Efetivamente, respondeu o charlatão, esse processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Dessa maneira, ele saiu, cabisbaixo e perturbado com tudo o que ocorreu. Então vejamos que bela lição o tempo todo a espiritualidade oferece a todos.
aos que são sérios e também aos que não são sérios e que tentam pegar em armadilha. A vida não pode ser lidada de uma forma irresponsável. Nós estamos todos vinculados a um comando maior e nada acontece sem a permissão de Deus. Nesse momento daremos um pequeno intervalo e logo Gestos de amor. O livro dos médiuns. Então, companheiros, voltamos ao nosso estudo do livro dos médiuns, recordando sempre que a espiritualidade não nos pede que abandonemos nossos compromissos com o trabalho, com a família, com a educação dos filhos, o atendimento aos familiares dos nossos pais. O que precisamos é saber aproveitar melhor as nossas horas, o nosso tempo, que é o nosso talismã sagrado. Entretanto, existem espíritos que direcionam, influenciam mesmo o médium para o campo do profissionalismo mediúnico, que na realidade é uma armadilha. Nada mais do que uma estratégia de alguns espíritos ainda infelizes que buscam nos comprometer, nos manter no erro. Nós não devemos viver da doutrina espírita. Nós devemos viver pela doutrina espírita, que é completamente diferente. Sobre esse aspecto, temos uma lição lindíssima que nos trazer pelo companheiro André Luiz, no livro Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo Desastres de Acelino, que conta a experiência no plano espiritual, né, desse espírito. Ele vai contar a experiência dele, como é que foi na Terra. E o Vicente pede, né, para que seria interessante André Luiz ouvir a experiência, e o Acelino resolve contar a história dele. E ele fala, olha, também parti do nosso lar no século findo, após receber um valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. E após formular grandes promessas aos nossos maiores, eu parti para a grande cidade brasileira em serviço da nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, eu fui chamado à tarefa mediúnica. Recebi um enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. Tinha a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia. Constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar dessas lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros, pensava. Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razão haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos inscientes do caráter sagrado da fé aprovaram minhas conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário pelo que devia ser justa a retribuição. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e esvali da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais.
Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Nisso, transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes lacerações. E ele continua. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemada a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou. Que isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu. Não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Portanto, companheiros, o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Aqui, tanto encarnado quanto desencarnado, sempre iremos receber e colher aquilo que plantamos. Não existe menor esforço. Sempre iremos, de uma certa ou outra, nos ligar aos espíritos que nos influenciam, que se comunicam conosco. O teor vibratório desses espíritos. Portanto, esses médios interesseiros e ambiciosos, nós temos que lembrar que esse interesse nem sempre significa o pagamento em dinheiro. Porque existem outras formas de interesse. Kardec, na questão 306, ele diz que o médio interesseiro não são unicamente aqueles que poderiam existir uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas visões ambiciosas de qualquer natureza, sobre as quais podem basear-se esperanças pessoais. Então, os médios ambiciosos, embora eles não mercadejem com as faculdades que possuem, mas esperam tirar dela qualquer vantagem. Então, um ego vaidoso é um médio que, para comparecer, às vezes, numa simples reunião, ele quer um tratamento diferenciado, ele quer ser compensado por uma atenção dispensada, uma notoriedade. Então, ali nada mais é do que o estímulo do amor próprio, que faz ele se sentir elevado na tarefa que desenvolve. Isso também é um ego que está buscando uma vantagem. E a cobrança indireta, né? Quando aquele médio cria aquela aura de misticismo em torno de si, para impressionar com uma postura. E muitas vezes, gente, valendo-se de sua capacidade de envolvimento afetivo, do magnetismo que ele possui, para se insinuar junto a pessoas carentes, objetivando outra espécie de ganho. E começam a evocar as supostas vidas passadas que viveram em comum, começam a falar de afinidades inexistentes, tudo sempre visando algum interesse.
começam pedindo apenas uma pequena contribuição espontânea para comprar material, oferecendo às vezes até um serviço profissional similar. É o que a gente chama de venda casada. Então, por exemplo, eu acabo de fazer um estudo e ao mesmo tempo ofereço o meu cartão profissional, eu estou me vinculando. Eu não posso fazer isso. Eu não posso terminar uma palestra, eu não posso terminar um estudo e vincular minha vida profissional, como se a minha vida profissional fosse uma garantia de que fosse estar tudo certo. Então isso tem que tomar muito cuidado. Os que se buscam promover-se ou remunerar-se de alguma forma não pode estar agindo com sinceridade, porque quem cede pouco, com o tempo acaba cedendo cada vez mais. Então não é só dinheiro. É aparecer ser o dono da verdade, ser a pessoa mais importante. Isso tudo são fatores que vão nos mostrando que o fulano pode estar recebendo um espírito modificador ou ser um charlatão. Ou às vezes faz misturar esses todos os fenômenos. Então a gente pergunta sempre, pode a mediunidade ser retribuída? Ou deve ser exercida com um desinteresse absoluto? Uma última lição. Nós utilizamos mais uma vez o livro Paulo Estevam, na sua segunda parte, no capítulo 6, que tem como título Peregrinações e Sacrifícios. É a passagem de Paulo com a pitonisa de Filipos, que diz assim: na mesma época, em Filipos, possuía uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como um oráculo infalível. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuravam mercantilizar seus poderes psíquicos. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evoluídos que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal. A situação era altamente rendosa para os que a exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível. Terminada a exposição evangélica, os missionários observavam a moça que, em grandes brados que impressionavam o público, se põe a exclamar: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram, conservando o incidente no coração e numa atitude bem discreta. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato, e durante uma semana os discípulos do Evangelho ouviram após a pregação a entidade que se assenhorava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. O ex-rabino, no entanto, desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia as consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa, em que pingues eram os rendimentos. Paulo, que nunca se conformou com a mercância dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Assim que terminou a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. O convertido de Damasco desceu da tribuna, a passos firmes, aproximando-se da locutora dominada por uma estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo: espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas. Por amor ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos no mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Imediatamente, a pobre rapariga recobrou as energias e libertou-se da atuação malfazeja. O fato provocou uma enorme admiração popular. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando até como um conforto espiritual, estava boquiaberto. Quando se viram a sós, quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude e perguntou-lhe: mas acaso não falava ela do nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós um valioso auxílio? Perguntou Silas. O apóstolo sorriu e sentenciou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído?
Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? De dia e noite estamos lutando contra as imperfeições da nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos, a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vive em batalha com os espinhos dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos, que elas chamavam eles, né, do Altíssimo, são anjos do Altíssimo, né? Títulos imerecidos. Quando o mestre rejeitou o qualitativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia o nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Ou seja, quando ela elogia, se eles aceitassem aquele elogio, que era no início uma mistificação, ela estava ali mistificada por aquele espírito mistificador, eles passariam ao charlatanismo, porque eles passariam a ter um interesse, que certamente ela estava entrando no processo já de charlatão, porque ela já era sócia de uma empresa. Então Paulo não aceitou o elogio, reparem bem, né? E o Silas pensou, mas ela não estaria falando em nome de Deus? Ela pode falar em Deus, mas não vem de Deus. Olha que beleza de lição. Ela fala de Deus, mas não vem de Deus. Porque se fosse Jesus, ele não faria um elogio como esse. Ele vai estimular o esforço, mas compreende a fraqueza. Que fraqueza? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, e que nós vamos cair. Nós não somos ainda espíritos para ser enaltecidos dessa maneira. Então nós somos espíritos ainda que estamos no esforço. Nós precisamos sim do incentivo do companheiro para dizermos, olha, você está caminhando, esse é o caminho mesmo, você está indo de encontro, mas não do exagero. Porque isso sim leva a criatura a buscar um interesse, é o interesse do seu ego, que é um dos componentes do charlatanismo. Portanto, nunca nos esqueçamos, o desinteresse mais absoluto, total desinteresse, é a melhor garantia contra o charlatanismo. Dessa maneira, então, companheiros, nos despedimos com a certeza que Jesus vai sempre abençoar os nossos esforços, para que eles sejam feitos do fundo do nosso coração. O tempo que tivermos, muito, pouco, mas que possamos oferecer do fundo das nossas almas, com toda a nossa sinceridade e com todo o nosso amor.